Você acompanhou muito o Renato, assim, primeiro como jogador, enfim, depois como treinador e tal. O Renato, pra chegar hoje no nível que ele tá de técnico no Flamengo, assim, quando você convivia com ele, você esperava que ele ia se tornar esse treinador? Porque eu lembro de ter frequentado treinos quando ele foi técnico do Fluminense, que era uma coisa muito diferente do que ele faz hoje, né? Você esperava que o Renato se tornasse um treinador de excelência, talvez o melhor do Brasil? Não esperava. Mas ele se tornou, né? Eu não duvidava que ele se tornaria um jogador... Não duvidaria nunca que ele se tornaria um treinador de excelência. Sim. Mas é diferente de esperar, né? Então, assim, se alguém me perguntasse naquela época, Ilan, e eu cobri o Fluminense em 2008, durante a Libertadores inteira. Exatamente. Pela TV Globo. Eu era o repórter da Globo com o Fluminense na Libertadores, que foi até aquela final. Então, assim, eu viajei com o Fluminense em todos os voos, né? Não é que eu estava lá nos jogos. Então, o nosso voo, eu estava sempre no voo do Fluminense. E foi um ano em que os voos, especialmente, estavam atrasando muito. Então, eu passava horas no aeroporto, esperando pelo avião, e geralmente era uma resenha com o Renato. Né? A gente conversava muito e tal. Ele não vai lembrar disso, porque eu não sou nada na vida dele. Mas, enfim, eu me lembro muito bem, é óbvio. Né? E tinha outros jornalistas, mas a Globo sempre botava o repórter dentro do avião. Então, assim, o Renato, para mim, sempre pareceu, e aquilo não era o comecinho da carreira dele, mas ainda era uma fase inicial. Ele tinha sido campeão em 2007 com o próprio Fluminense. Copa do Brasil. Também fui eu o repórter lá em Florianópolis e tal. Eu já conhecia ele, mas em 2008 passei a conhecer muito, né, na convivência, no hotel, no aeroporto, horas de atraso esperando o avião e tal. Então o Renato, assim, tinha muitas histórias. Cheguei a começar a escrever um livro em 2008. Sobre a vida dele? Sobre a trajetória do Fluminense na sobre a trajetória do Fluminense na Libertadores. Mas aí deu azar. Tanta gente falou pra eu escrever, Ilan, você tá tempo todo, o Fluminense vai ser campeão. Eu era favorito contra a LDU. Muito favorito. Quando passou do São Paulo do Boca... Tinha feito a melhor campanha na primeira fase. Tem que escrever um livro. Um monte de gente falando isso comigo. E aí eu, no avião pra Quito, no jogo de ida, eu comecei a fazer isso no computador. Escrevi lá 10 páginas, mas ficaram só aquelas 10 páginas. Porque aí tomou de 4-2 lá, eu... Opa, deu a minha... Falei, acho que não vai ter livro, não. Então, assim, nunca aconteceu. Então, assim, eu tinha tanta história de bastidor com o Renato ali, de coisas que ele tinha falado, O Renato é um baita cara de bastidor, de contador de história. Que eu falei, tem que botar isso pra galera saber o que aconteceu nos bastidores. Mas, enfim, eu acho que naquela época eu já percebi o quanto o Renato era ambicioso. Ele é um cara muito ambicioso, né? No sentido positivo da palavra, não acho que seja em excesso. É ambicioso porque ele se enxerga um cara muito competente, que ele confia, ele é um cara muito autoconfiante, às vezes demais, né? Nas entrevistas, mas ele é um cara... Naquele ano, ele tem aquela pérola, né? Tem, vamos falar dessa. Vamos brincar no brasileiro? Exatamente. Mas, enfim, ele é um cara muito confiante, muito autoconfiante, muito competente, eu acho um cara muito competente, muito inteligente, proativo, um cara interessado no trabalho dele. E eu acho que ele tem um mérito, eu acho que assim, o grande mérito do Renato, que eu enxergo hoje, não só hoje, mas desde sempre, é que ele consegue tirar o máximo de jogadores ruins, ou medianos, ou em fim de carreira. Jogadores que não renderiam nada com outros treinadores, tá? Eu não vou citar nome de outros não, mas enfim... tantos por aí que não conseguem tirar o mínimo do jogador. E o Renato, assim como, na minha opinião, o Cuca, por exemplo, são treinadores que pegam um time destruído, esfacelado, como o Cuca fez em 2009 no Fluminense. Com a moral lá embaixo. O Fluminense era o último colocado do brasileiro. O pessoal não se lembra, não é que ele ia ser rebaixado, ele era o último colocado. Eu não me lembro quantas rodadas, mas eram umas 15 ou 17 rodadas que o Fluminense era o último colocado. Era 2009, muito, né? 2009. Era muito o último colocado. Era muito. E era o pior time do Brasil mesmo, assim, era o que jogava o pior futebol. Sim. Não tinha nenhuma esperança. E o Cuca chegou, demorou uns 4, 5 jogos, mas depois que ele pegou o negócio, encaixou, ele falou, esses aqui servem pra ser reserva. E esses aqui, ó, tchau, não preciso desses caras. Aí, amigo, aí a coisa andou. Com certeza, mas o Renato, aí você disse dessa questão dele ser obstinado e que te surpreendeu ele ser o melhor treinador do Brasil, dá pra dizer assim, tira o Tite na seleção. Um dos melhores. Ele tá ali no primeiro time, né? Eu acho que ele tá no primeiro time. Mas eu acho o Cuca do mesmo nível que ele. Dos brasileiros. Eu considero os dois acima do Tite hoje. Eu gosto mais do trabalho do Renato e do Cuca do que do trabalho do Tite. Mas mudou, assim, o Renato do Flu pra esse Renato de hoje? Depois da passagem dele pelo Grêmio, assim... Eu não tenho convivido com o Renato, né? Eu tô trabalhando de casa há 1 ano e meio e trabalhei como apresentador da Fox agora há 9 anos, né? Então eu não ia
Não ia pro front. Front. Né? Cara, e assim, se você pegar essa entrevista que botaram, essa matéria que botaram minha de ontem na TV Manchete, o que me chamou a atenção foi esse aspecto aí. Você vê a entrevista que tá o Renato Gaúcho me dando no porcão, com uma faixa aqui na cabeça. Ele era jogador do Fluminense em 95. O que ele fala, o jeito que ele fala, é o mesmo Renato, mas é muito parecido, não é? O mesmo Renato, é claro que é, mas assim, é muito parecido. Então ele mudou pouco. Eu acho que ele mudou pouco. Agora, ele tá mais maduro, né? Obviamente, a gente com talvez a única vantagem de ser velho, né? Eu posso dizer isso de experiência própria, é que você ganha maturidade, ganha experiência e algumas coisas você melhora, né? Sim. Algumas infantilidades que você já fez ou falou, você vai pensar 2 vezes. Pode até falar de novo, mas você vai pensar um pouco mais. Então, o Renato hoje é um cara muito mais maduro, muito mais preparado, mesmo do que 2008, embora ele tenha feito um ótimo trabalho em 2008. Eu acho que ele é diretamente responsável pelo sucesso, quase título do Fluminense na Libertadores de 2008.